Olá, torcedores! Meu nome é Rildo e este é o quadro Histórias do Galo. Hoje vamos falar especialmente do ano de 1994. O ano de 1994 marcou a história do CRB porque foi a primeira vez em que participamos da final da Copa do Nordeste. Agora nós vamos à segunda final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Mas aí, voltando ao passado, como foi o ano de 1994? Como chegou o Galo na final de 94 contra o Sport? Esse é o nosso tema de hoje. Roda a vinheta! Pois bem, então vamos começar com o Campeonato Alagoano de 94. Como as coisas eram diferentes naquele tempo. Eu estou aqui com a tabela final, a classificação final do Campeonato Alagoano de 1994. A primeira fase do primeiro turno. No primeiro turno tínhamos uma fase eliminatória. E a curiosidade começa quando a gente fala nos times que participaram daquele campeonato longínquo. O campeão, vou adiantando logo, naquele ano de 1994, foi o Rival. O CSA fez 17 pontos, jogou 10 vezes na primeira fase, né? E foi o líder da primeira fase. Na primeira fase, o CRB ficou em quinto lugar, não se classificando para as semifinais e, evidentemente, nem a final. O CRB fez 10 pontos, jogou 10 partidas, ganhou 4 jogos, empatou 4 jogos, teve 2 derrotas, fez 12 gols e sofreu 14 gols. Teve um saldo negativo de 2 gols. Então a gente pode ver aqui que em 10 jogos ganhou 4, né? Naquele tempo não eram 3 pontos. A vitória só valia 2 pontos. A curiosidade começa por aí. Mas vamos passar para a classificação final da primeira fase. CSA em primeiro, Cruzeiro de Arapiraca, time onde o Dida, goleiro da seleção brasileira, começou, foi o segundo colocado, com 14 pontos. O terceiro colocado foi o Comercial de Viçosa. Então temos o primeiro colocado CSA, o segundo colocado o Cruzeiro, o terceiro Comercial de Viçosa, quarto o Bom Jesus e o quinto o CRB. Depois vieram sexto CSE, sétimo o Asa, oitavo o Capela, nono o Linense. Muitos não lembram mais desse time, o Linense, que era o time de Novo Lino, que inclusive estreou goleando o CRB por 4-0. E o décimo foi o Ipanema, de Santana do Ipanema. Um time que também faz muito tempo que não participa do campeonato alagoano. Então esse foi o campeonato alagoano de 1994. Em termos de alagoano, o campeonato de 1994 foi uma desgraça, como diria o nosso amigo Dairone. Vamos lá, vamos deixar essa história de campeonato alagoano para lá. Vamos falar na Copa do Brasil. Como foi o CRB na Copa do Brasil de 1994? O CRB jogou 2 partidas com o Corinthians Paulista, né? Perdeu aqui, o CRB perdeu de 1-0 para o Corinthians e lá em São Paulo ele perdeu por 3-1. Então, Copa do Brasil, ficamos na primeira fase. Então, Campeonato Alagoano de 94, nós não nos classificamos nem para a segunda fase, que no caso seria a semifinal. Foi ruim. A Copa do Brasil também foi ruim.
nós ficamos na primeira fase, perdemos para o Corinthians Paulista. E aí, se compararmos com o ano 2024, esse ano está sendo muito melhor. Nós fomos campeões do campeonato alagoano e estamos nas oitavas de final do campeonato da Copa do Brasil. Então, comparando os 2 anos, esse ano o CRB está muito melhor. Bom, passemos agora para a Série B. A Série B, naquela época, era extremamente diferente da nossa Série B dos tempos atuais. Eu trouxe aqui como era a Série B naquele tempo. Vocês lembram que eu já falei que uma vitória valia 2 pontos e o empate valia 1 ponto. A Série B, ela era dividida em 4 grupos, regionalizados ou não. Então, tentava-se fazer a regionalização, mas tinha times, por exemplo, de Minas Gerais no grupo do CRB. Vamos lá ver os times que formavam a Série B daquela época. Eu acho interessante porque muitos desses times estão passando fases terríveis hoje em dia. Alguns até já não existem mais. Então vamos lá. No grupo A, nós tínhamos o América do Rio Grande do Norte, o América de Natal, que era um bom time naquela época. Tínhamos a Tunaluso, dizem que é o segundo time do Dairone, a Tunaluso. Tínhamos o Motoclube, e a turma mais jovem não vai lembrar desses times. Tínhamos o Ceará que ninguém sabia quem era na fila do pão. Tínhamos o Central de Caruaru e o Fortaleza. Fortaleza vivia momentos difíceis naquela época. Então esses eram o time do grupo A. No grupo B tínhamos a Desportiva Ferroviária, o Sergipe, o Americano do Rio de Janeiro. Muita gente pensa que Americano é só sanduíche, mas tem um time lá no Rio de Janeiro chamado Americano. O Santa Cruz, finado Santa Cruz, o Democrata e o CRB. Vamos ao grupo C, rapidinho. Goiás, Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense ainda não era uma potência. Londrina, Goiatuba, imaginem só, o Atlético Paranaense disputando com Goiatuba. O América de São Paulo e o Barra. Sinceramente, nem eu me lembrava desse time. Barra, não sei nem de onde é. No grupo D tínhamos a Ponte Preta de Campinas, o Mojimirim, o Juventude, Coritiba, Bangu e Tiradentes do Distrito Federal. E a curiosidade agora é o seguinte: esses 4 grupos que eu falei não estão por ordem alfabética, não. Esses 4 grupos estão em classificação final da primeira fase. Então, minha gente, vale recordar algumas coisas. No grupo A, o líder, que terminou a primeira fase com 13 pontos, o poderoso América de Natal. A América fazia times belíssimos, passou muito tempo na Série A. Lembrem-se que estamos em 1994. O segundo colocado foi o Tunaluso, o terceiro o Motoclube, o quarto o Ceará. O quarto colocado foi o Ceará. O Ceará classificou-se então para a segunda fase, junto com os outros que eu disse a você. E Central e Fortaleza ficaram desclassificados. Fortaleza, inclusive, foi o lanterna do grupo. Então, em 1994, o poderoso Fortaleza do Voivoda era um time pequenininho e ficou na lanterna. Mas eu não posso mangar muito, porque o CRB também
ficou na lanterna do grupo dele, do grupo B. O líder foi a Desportiva Ferroviária, o vice-líder, o Sergipe, o Americano do Rio de Janeiro ficou em terceiro colocado e o Santa Cruz, o finado Santinha, ficou em quarto colocado. Esses se classificaram. O Democrata, o poderoso Democrata de Governador Valadares, ficou na quinta colocação e o lanterna foi o CRB. Então, minha gente, o mar não estava para peixe 94, não. Nós fomos desclassificados na primeira fase do Campeonato Alagoano. Nós fomos desclassificados na primeira fase da Copa do Brasil e nós fomos o lanterna da primeira fase da Série B. Só para complementar, no grupo C, o Goiás classificou-se junto com o Atlético Paranaense, Londrina e Goiatuba. O Sport Clube, Goiatuba também. No grupo D, Ponte Preta, Mojimirim, Juventude e Coritiba subiram. Então, o CRB ficou na lanterna do grupo dele. E os 4 lanterninhas foram o famoso e poderoso Barra, não sei de onde é, e o Tiradentes do Distrito Federal. Eu até conheço o Tiradentes do Piauí, mas o Tiradentes do Distrito Federal eu não me recordava que existia. E junto com o Barra e o Tiradentes do Distrito Federal, os outros 2 lanternas foram os hoje poderosos CRB e Fortaleza, que vão decidir a Copa do Nordeste 2024. Veja como o futebol muda. Então, era essa a situação dos nossos times no campeonato da Série B e no campeonato alagoano. Bom, a coisa agora vai melhorar um pouquinho, né? Lembrando que o CRB no campeonato alagoano realizou 10 partidas. Ele jogou 10 partidas e jogou 2 jogos pela Copa do Brasil e 10 jogos também 10 jogos pela Série B. Então, com mais 6 jogos da Copa do Nordeste, eram poucos jogos, ele jogou 18 com mais 10 do Campeonato Alagoano, 28 partidas durante o ano. Então o calendário era muito mais espaçado do que hoje, né? O CRB só na Série B faz 38 partidas no ano de 2024. Só a Série B já são 10 jogos a mais do que todos os jogos do ano de 1994. Vamos então ao que interessa. Tudo isso foi uma breve introdução para mostrar que o CRB não vivia momentos românticos quando chegou à final da Copa do Nordeste. Nós vivíamos um ano complicado e sem muitos frutos positivos. Na Copa do Nordeste, nós tínhamos também 4 grupos. Vamos aos 4 grupos. O grupo A tinha o Botafogo da Paraíba, Bahia, CSA e Náutico. No final se classificaram Botafogo da Paraíba e Bahia em segundo lugar. No grupo B, Santa Cruz foi o campeão do grupo B e o vice-campeão do grupo B foi o Cruzeiro de Arapiraca. Foram desclassificados o ABC e o Asa. Itaí Alagoas participou com 3 times e a Copa do Nordeste foi aqui no Rei Pelé, totalmente no Rei Pelé. No Rei Pelé, que tinha inclusive uma taça chamada Taça Governador Geraldo Bulhões, que foi o momento em que o Geraldo Bulhões, que era governador de Alagoas, fez um programa de nota fiscal que dava direito a entrar nos jogos. Foi uma promoção do governo do estado, praticamente isso. E eu me recordo porque na época eu trabalhava no fisco na Secretaria da Fazenda e participei também desse programa chamado Gol Beleza, né? Que por coincidência chamava-se GB, né? Gol Beleza.
que era uma referência à tal da Globeleza, né? Aquela morena bonita que dançava nos carnavais. E a taça chamava-se Geraldo Bulhões. Então Alagoas tinha 3 times, era o Asa, o Cruzeiro, 4 times, o Asa, o Cruzeiro, o CSA e o CRB. No grupo C tínhamos Sport, CRB, o vice foi o CRB, o Sport ficou em primeiro colocado, Fortaleza em terceiro e Vitória da Bahia. Era o grupo mais forte, evidentemente, né? Sport de Recife, CRB, Fortaleza e Vitória. E o grupo D, tínhamos o Guarani de Sobral, que foi campeão do grupo, Guarani de Sobral. O segundo colocado, o América do Rio Grande do Norte. O terceiro colocado foi o Santa Cruz, agora da Paraíba. E o quarto colocado, o Capela. E eu encontrei mais um time alagoano aqui nessa Copa do Nordeste. Então não eram 4, eram 5. 5 participantes alagoanos da Copa do Nordeste. CRB, CSA, Asa, Cruzeiro e Capela. Ok? Então foi assim a Copa do Nordeste, com essas classificações que eu passei para vocês. E no final tivemos o jogo entre CRB e Sport. O CRB empatou o jogo, foi 0-0 o jogo. O CRB jogou com o goleiro Vanderlei, era um goleiro longilíneo, fez algum sucesso na meta do CRB. Cafezinho, que para mim foi o melhor lateral direito que eu vi jogar no CRB. O Carlos Limoeiro e o Bartô, a dupla de zaga. E Genilson, lateral esquerdo. O meio de campo tínhamos o belíssimo volante Lau. O capita Jean, que era o nosso 10. O Wellington e o Thiago. Mais tarde ficou também conhecido como Thiaguinho. Um jogador rápido, eu gostava muito de ver o Thiaguinho jogar. O Thiaguinho completava aquele quadrado de meio de campo. E o ataque era o capitão, filho do Pompeia, e o Marcelo Fumaça. Na época o técnico regatiano era o José Vergete. O Sport jogou a final com Jefferson, Givaldo, Sandro, Adriano e Dedé, Dário, Juninho, que mais tarde ficou conhecido como Juninho Pernambucano, e Chiquinho. Fábio, Zinho, que era um jogador histórico, um jogador histórico do Sport, um ponteiro esquerdo ou um meio esquerdo avançado, cabeludo, e o Leonardo. Esse foi o jogo. Então vamos ver os melhores momentos de CRB e Sport em 1994, 0-0, e depois a partida foi para os pênaltis. Depois a gente retorna. Agora a disputa é pelo título de campeão. A final entre CRB e Sport agita as torcidas na arquibancada. E olha o CRB mostrando que não está para brincadeira. Marcelo Fumaça entra com a bola, chuta cruzado, mas o zagueiro Adriano coloca a escanteio. O CRB tem o apoio da torcida e vai outra vez ao ataque. Cabeçada de Wellington, Jefferson segura. O Sport não está morto não. Zinho dispara pela esquerda, procura ângulo para chutar e bate em cima do goleiro Vanderlei. Veja mais uma vez o chute do Pontazinho. Novo bom ataque do Sport. Leonardo entrega para Givaldo, que manda ver. Vanderlei pega. O jogo é lá e cá. Bom ataque do CRB, bola de Thiago para Wellington. Ele passa por Adriano, mas termina chutando fraco. Fácil para o goleiro Jefferson. Segundo tempo, falta para o CRB. Jean cobra. Marcelo Fumaça está com fogo nos pés e quase abre o placar no Rei Pelé. Veja de novo o banho de cuia em cima de Adriano e o chute perigoso. Agora Marcelo Fumaça entrega a bola para Thiago na esquerda. Ele chuta e Jefferson segura. O Sport tem uma chance na falta cobrada por Dedé. Vanderlei não deixa passar.
Um empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis e nada do gol sair. Fábio toca para Zinho, o ponta demora a chutar e termina perdendo boa chance. O gol não quer sair. O CRB responde nessa jogada de Jean para Lau. Ele mata no peito com categoria e fuzila. Jefferson faz grande defesa e salva o Sport. Confira o bom reflexo do goleirão do Sport. Grande atuação de Jefferson. O Sport insiste, agora com Saulo, que substituiu Leonardo. Ele bate e Vanderlei pega. E lá vai Saulo mais uma vez. Ele cobra escanteio. Juninho mete a cabeça. Vanderlei faz bonito. A noite é mesmo dos goleiros. Ataque do CRB. Dedé faz uma atrapalhada. Capitão aproveita e chuta rente à trave. E por falar em trave, veja a falta cobrada por Dedé. Sandro cabeceia e a bola teimosa bate no travessão. Com a boa atuação dos goleiros no jogo, o placar não poderia ser diferente. 0-0 no tempo normal. Então, é descansar e correr atrás do título nos pênaltis. A torcida está impaciente. O primeiro a cobrar é Sandro. Perfeito no canto direito. 1-0 Sport. Capitão empata para o CRB e deixa a galera feliz. Dedé bota o Sport na frente outra vez, 2-1. Bola nos pés de Genilson, ele faz feio. Que é isso, Genilson? Agora é a vez de Juninho, ele bate, mas Vanderlei defende. Marcelo Fumaça tem a chance do empate. Jefferson imita Vanderlei e não deixa a bola entrar. Saulo não é bobo e garante mais um para o Sport, 3-1. Carlos Limoeiro diminui, 3-2. A decisão nos pés de Zinho. Ele manda para a rede e define o placar nos pênaltis. CRB 2, Sport 4. Sport campeão do Nordestão. É festa rubro-negra no Rei Pelé. Pois é, em 1994 não deu. A festa foi rubro-negra, mas esse ano a festa será alvirrubra. Espera aí, ainda não terminou. Vamos encerrar este quadro com um bate-papo descontraído com o torcedor mirim Tiago Oliveira, o Tiaguinho. Vamos juntar o antigo com o novo. Vamos trazer o 1994 junto ao 2024 e dessa vez será diferente. Acompanhe a nossa mini entrevista com o torcedor Tiago Oliveira. Ô Tiaguinho, tudo bem? E aí? Tudo bem. Esse quadro do Fala Regatiano é especial porque trata da Copa do Nordeste de 1994, certo? Então Certo. eu tô aqui para responder qualquer dúvida que você tenha sobre essa Copa do Nordeste e também fazer algumas perguntas a você. Tá preparado? Perfeito. Preparado? Primeiro fale um pouquinho de você. Quantos anos você tem? Qual foi a primeira vez que você viu o CRB jogar e por que você escolheu o CRB para torcer? Bom, vamos lá. A primeira vez que eu fui pro estádio, né, lá no Rei Pelé, foi ali no começo de 2020, antes de ter a pandemia. Foi até no jogo do Campeonato Alagoano. Eu acho que foi CRB e Muricy, eu não lembro. Se eu não me engano, até o Léo Gamalho tava lá jogando, acho que foi a estreia dele. Foi por aí, posso estar enganado em alguma coisa, mas foi por ali. Eu dei até entrevista para jornal local daqui, né? E aí, sobre o CRB, difícil dizer, né? Eu acho que isso é desde criança, acho que de família, isso, mas eu acho que o CRB, ele é para os escolhidos. Eu acho que são poucos, são os escolhidos que torcem pro CRB, e eu acho que eu tive essa sorte de torcer pro CRB. Então, assim, desde criança, torcer pro CRB. Quer dizer que você estreou no Rei Pelé e já estreou na mídia. Eu noto que você tem facilidade com as câmeras, você tem uma voz boa e você fala bem. Por isso que eu convidei você aqui para representar de alguma forma essa nova geração de torcedores regatianos. Você tem 14 anos, né? 14 anos. Ok. E qual é a sua expectativa para essa grande decisão? A expectativa é de título, né? Eu acredito que o CRB ter chegado na final agora, depois de ter conseguido essa façanha, né, de ter passado do Bahia, porque eu de verdade não esperava que a gente fosse passar do Bahia quando se confirmou que a gente ia jogar contra ele, né?
Eu achei que o fim da linha ia ser agora na semi, mas acabou que a gente conseguiu essa classificação inédita, muito importante, né? Que quebra o tabu de 22 anos. Então, eu acho que é um momento muito bom para ter quebrado esse tabu e também chegando na final, né? Depois de 30 anos, então, muito bom ver o CRB nessa final. E você começou a ver futebol a partir de 2020, então você só viu 4 anos, né, de futebol. Esse é o melhor time do CRB que você viu? Rapaz, eu acho que, acredito que sim, né? Porque o último ano que eu me recordo, assim, de ver um momento muito bom do CRB foi em 2021, né? Quando eliminou o Palmeiras, um jogo que foi sensacional. Até hoje eu me lembro. Um jogo muito bom, que teve aquele gol do Evandro no começo, aí depois o Índio, o CRB foi segurando, chegou nos pênaltis e com o Diogo Silva, né? Muito bem naquele jogo. Então eu acredito que sim, acho que é o melhor time que eu vi até agora. E a tendência é de que o CRB, eu acredito que continue melhorando, né, a cada ano. Esse ano de 1994 era muito diferente do ano de 2024. 30 anos atrás, vivíamos num outro mundo e você nem sonhava nascer, né? Para você ter ideia, uma vitória valia apenas 2 pontos e um empate valia 1 ponto. A Série B era dividida em pequenos grupos, não era todos contra todos. E o ano de 1994 tinha sido um ano bem ruim para o CRB. O CRB não se classificou nem para as semifinais do Alagoano, foi eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil e foi lanterna do grupo da Série B. Foi ruim, não foi? Foi ruim. E esse ano a coisa está diferente. Nós fomos campeões do Alagoano, nós estamos nas oitavas da Copa do Brasil e vamos com certeza fazer uma bela Série B, além de estar na final da Copa do Nordeste. Tiago, você tem de curiosidade para saber dessa Copa de 1994? Pô, eu vou começar perguntando sobre essa questão da pontuação, né? Porque eu realmente não sabia que nessa época aí a vitória era 2 pontos. Então, gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre isso e o porquê de ter mudado para 3. Nos anos 60, os jogos tinham muitos gols. Nos anos 60, até nos anos 70, até na Copa do Mundo, tinham bastante gols. Mas nos anos 70 já começou a rarear gol. Os anos 80 também, os times valorizavam muito o empate. E isso fazia com que os times jogassem muito para trás, muito defensivamente, e o jogo ficava muito chato. Então houveram algumas mudanças de regras no futebol. Para você ter uma ideia, antigamente o goleiro podia pegar a bola com a mão quando o jogador atrasava, então o jogo ficava chato. E para valorizar mais um jogo ofensivo, a vitória começou a valer 3 pontos e o empate apenas 1. E o goleiro não podia também pegar mais com a mão. Então havia essas mudanças. Então eu vou fazer a segunda pergunta agora. Sobre a final de 94 na Copa do Nordeste. Você estava lá no Rei Pelé, né? Sim. Então eu gostaria de saber como que é agora, né? Olhando o ano de 2024, o CRB chega mais uma vez na final. E eu gostaria de saber qual é o sentimento que você tem agora, né? De ver o CRB novamente na final depois de 30 anos. Aquela final de 94 se viu como um alento para nós que torcíamos pelo CRB, já que o ano estava sendo bem ruim. E esse ano a gente vem mais empolgado, vem mais confiante, com mais esperança, né? E o futebol, ele evoluiu bastante. Então eu acredito assim como a gente tinha um time mais fraco, o nosso adversário também era mais fraco e não era tão organizado como Fortaleza, tão estruturado como Fortaleza. Mas a sensação foi única, veio o estádio cheio, meio que lavando a alma ali, né? O Rei Pelé totalmente cheio. E um time muito raçudo. Naquele tempo tínhamos um lateral direito que
Foi o melhor lateral direito que eu vi jogar no CRB, que é o Cafezinho. O Cafezinho ficou famoso quando pegou uma briga com o Romário. Você já viu falar dessa história, não? Não, nunca ouvi, não. Romário pegou uma briga de tapa com o Cafezinho. O Brasil inteiro começou a conhecer o Cafezinho, embora ele fosse um excelente lateral direito, né? Tinha também o capitão nesse time do CRB. Tínhamos também o Fumaça, Marcelo Fumaça, que foi o artilheiro do CRB com 3 gols, né? Mas ele foi artilheiro da Copa do Nordeste também ou só do CRB? Não, o artilheiro da Copa do Nordeste foi o Fábio do Sport, com 5 gols. O Marcelo Fumaça foi o artilheiro do CRB com 3. Foi uma sensação única, inesquecível. Aí, agora vou fazer a terceira pergunta aqui. Qual é a sua expectativa para essa final agora contra o Fortaleza? É uma expectativa muito boa, mas sempre com os pés no chão. Eu acho que a gente precisa estar com os pés no chão. Hoje em dia você vê uma diferença muito grande entre Fortaleza, Bahia e os outros times do Nordeste, né? Mas com certeza hoje o CRB, que está de certa forma ultrapassando o Sport, já está ombreando com o Ceará, né? Então eu tenho esperança, assim. O CRB está um time muito organizado, chamando a atenção da mídia nacional. Verdade. E quando eu falo de 94, você já percebeu que o CRB... quando a gente vai lembrar do passado, a gente só lembra das coisas boas. Mas quando a gente vai lá pesquisar e ver como as coisas funcionavam, o CRB era um time meio capenga lá em 94, né? Esse ano eu tenho expectativa boa em relação ao CRB, porque eu vejo o CRB muito mais organizado. Tá certo, Tiago? Certo. Eu aproveitar que você falou que o CRB é organizado, eu também estou achando que o CRB é muito organizado, porque é um time que é muito bem treinado pelo Daniel Paulista, né? É um time muito compactozinho assim, sempre repetindo as mesmas escalações, é um time que tem um entrosamento muito grande, e isso acaba influenciando muito nesses resultados positivos que o CRB vem tendo, né? Então, muito bom. Eu concordo com você. Você. O Daniel Paulista é um treinador que realmente me chama muito a atenção. O CRB teve alguns treinadores muito bons e alguns moram no coração do torcedor alagoano, do torcedor regatiano. Um deles é o Roberval Davino. O Roberval era um treinador espetacular. Tiveram outros, como Danilo Alvim, tiveram alguns folclóricos, como o Hélio Miranda, que era um treinador inteligente. Mas o Daniel começa a entrar no panteão dos grandes treinadores do Clube de Regatas Brasil. Para mim, ele já está com certeza no top 10, porque o que ele fez nesse primeiro semestre com o CRB é sensacional. Sim, eu também concordo com você, mas no top 10 é muito pouco para ele. Eu diria que o Daniel já é, com certeza, top 5. Top 5, né? Aproveitar que você falou top 5, se ele ganhar a Copa do Nordeste, é tranquilo top 3, né? Porque... Com certeza, eu acho que se ganhar a Copa do Nordeste, na minha opinião, ele já é top 2. Porque ele vai ficar ali ombreando, né, com o Roberval Davino. Mas opinião é opinião, né? É verdade. Ok, Tiago. Então, você tem mais alguma pergunta? Vou fazer mais uma aqui. Fazer duas, certo. Em uma só. Você acredita que o CRB irá subir para a primeira divisão? E você acha que, olhando esse time do CRB, o elenco, melhor dizendo, o que falta de reforço para melhorar nesse time? Bela pergunta, viu? Você tem um futuro, você será se você pretender, você será um bom cronista esportivo no futuro. Eu agradeço. Pois, então veja bem, o CRB, ele foi agraciado pela competência que demonstrou por dinheiro que não estava no orçamento. O próprio presidente Marroquim
disse que dentro do orçamento estavam essas metas. O CRB ultrapassou essas metas. Chegar à oitava de final da série da Copa do Brasil, chegar às oitavas de final da Copa do Brasil não era algo previsto. Chegar ao final da Copa do Nordeste também não era algo previsto. Então isso traz renda, isso traz até possibilidades de melhores patrocinadores no futuro. Então o CRB tem dinheiro para investir. Por conta disso, eu tenho esperança que o CRB possa sim subir. Eu tenho muita esperança, porque o CRB está um time estruturado. Como na Fórmula 1, o cara vai lá no guarda-reio para aproveitar o máximo de velocidade. O CRB fez isso na primeira janela. Não, a gente não vai contratar para ver como é que a gente chega até a segunda janela. Então, embora eu tenha criticado porque não vieram os beiradas na primeira janela, eu tenho que dizer, não, foi uma aposta que o Marroquinho, o Paz, fez e que deu certo. Podia ter dado errado, a gente podia estar reclamando aqui, mas agora a gente está tudo, que massa, deu certo, né? Então, eu acredito que a gente precisa, nessa segunda janela, gastar com a cabeça fria, tranquilo, lembrando sempre da infraestrutura, mas gastar um pouco mais, ser um pouco mais ousado. Concordo. Eu acredito em trazer 2 beiradas bons. Também acho que é 2. Um 10 do nível do GG, porque o Jorginho provavelmente, infelizmente, não vai permanecer. Pelo que eu vi, o Jorginho já está quase encaminhado ali com o Atlético Goianiense para voltar para lá. Exatamente. Então, trazer 2 beiradas bons, um 10, então lá vão 3 jogadores. E não sei, talvez um zagueiro ainda. Quer falar? Vai continuar falando aí? E talvez um outro centroavante. Mas assim, fazendo análise muito superficial. O que é que você acha? Eu concordo com o que você falou, só que eu faria acho que 3 ou 4 contratações, que seriam 2 beiradas, um com as características do Léo Pereira, e o outro aí eu acho que já é mais questão da comissão técnica, né? Eu traria um meia pro lugar do Jorginho, né? Eu traria um jogador assim para suprir essa saída dele, mesmo ele não sendo titular. Eu traria um jogador que tem as mesmas qualidades dele, né? Um jogador que é muito qualificado. Eu traria mais um volante ali, né? Do lugar do Falcão ali, para ser mais uma opção pro banco. Mas aí já vão 4. Oi? Já vão 4. Sim, exatamente, 4. Essas 4. Não traria lateral, não traria zagueiro. Zagueiro eu acredito que não, porque o Darlison tá ali, o Heron vai voltar agora, né? Então eu não acho que tenha por que contratar zagueiro. Certo. E nas laterais eu acho que tá tranquilo também. Eu só discordo um pouquinho do volante, porque na volância nós temos quem? Falcão, temos o Rômulo, temos o Caio César, não é? São 3 bons volantes. Ainda temos o Baranhas, né, que é um bom jogador. Eu concordo. Só que o Baranhas ele não vem sendo relacionado nos jogos, né? E tudo. Aí eu não sei como é que tá a situação dele também. Porque temos o Caio César, temos o Rômulo, temos o Falcão. Né? Tá faltando algum volante aí que eu tô. Eu acredito que você falou todos. Caio César, né? Falcão, Rômulo, o Caliel. Mas o Caliel é mais um meia, né? Agora vamos lá para um ping-pong rápido, né? Vamos embora. Do alto da sua experiência de 4 anos acompanhando o Clube de Regatas Brasil, certo? Um jogo rápido, é um bate-pronto. Eu digo, você responde. Melhor jogador que você viu jogar com a camisa do CRB? Anselmo Ramon. O treinador eu não vou perguntar, né? É. Qual o jogador
que você tem mais confiança na defesa do Clube de Regatas Brasil, nesse tempo todo que você acompanha? Rapaz, ó, eu vou dizer a você, o zagueiro, pra mim é Fábio Alemão, mas uma zaga que eu queria muito ver no CRB, de 2 jogadores, um que está hoje no elenco atual, um que já passou, é o Caetano, que jogou em 2021, um ótimo zagueiro, e o Alemão. Uma dupla de zaga com os dois realmente seria algo muito bom. Coisa que eu gostei de ver. O Caetano, o Alemão e o Ramon Menezes, Ramon Menezes também. para mim, estão acima da média. São bem... Se bem que o Simon está fazendo uma excelente temporada. Também. O Simon está melhor nessa temporada do que na anterior. Certo? Com certeza. Uhum. Ok, Thiago. Mais alguma coisa? Vou finalizar só com mais uma. Certo. Voltando a 94. Esse ano aí, como você falou, o CRB não foi bem, nem nada, mas nessa final de Copa do Nordeste, o Rei Pelé estava lotado, né? Então, apesar dos pesares, a torcida estava lá comparecendo e acreditando no título, né? Então, o sentimento assim, dessa final, no geral, assim, dos torcedores, era de confiança no título, né? Sim, era, mas eu não me recordo, assim, de uma decepção, sabe? Assim, as pessoas entendiam que o Sport, na época, era um time mais preparado para vencer. Não foi um sentimento de decepção, eu não me recordo disso. Eu me lembro do momento de... Claro que dava para vencer, né? Quando o Juninho Pernambucano perdeu o pênalti, se bem que ele não fosse famoso, mas era um indício de que a gente deveria sim ser campeão ali. Mas, infelizmente, perdemos 2 pênaltis, né? O goleiro Jefferson, que era um excelente goleiro, diga-se de passagem do Sport, talvez um dos melhores que jogou no Sport, top 3 do Sport, pelos que eu conheço. Ele defendeu um pênalti e o jogador jogou, o nosso lateral esquerdo jogou para fora. Então, poderíamos ter alcançado, poderíamos ter vencido, poderíamos ter avançado, mas não deu. Entretanto, as pessoas no final do jogo aplaudiam o CRB, porque foi um jogo parelho, né? Foi 0-0. E assim, tem uma curiosidade muito grande nesse jogo, é que tiveram 5 representantes de Alagoas nessa Copa do Nordeste. Estavam na Copa do Nordeste: CRB, CSA, ASA e Cruzeiro de Arapiraca. E o Capela também? E além dele, o Capela. O Capela também. Então foram 5 representantes de Alagoas na Copa do Nordeste. Tiaguinho, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, já que a gente poderia continuar aqui por muito e muito tempo, e eu vou trazer você mais vezes para esse nosso quadro aqui, para juntar o velho com o novo, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os torcedores, aliás, para os torcedores não, para os jogadores do CRB que vão nos assistir com certeza. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jogadores e depois disso você deixasse uma mensagem para o Daniel Paulista. Bom, a mensagem para os jogadores é muito simples, na verdade. Cara, é jogar com raça lá, entendeu? É jogar pensando em cada um torcedor que tá ali, que tá ali apoiando o time desde o começo, né? Desde o começo dessa saga da Copa do Nordeste, pra gente conseguir sair com o título, né? E no primeiro jogo, consegui ter um bom resultado, que pra mim, jogar contra o Fortaleza no Castelão, não perder é simplesmente um resultado muito bom. Então, o CRB conseguindo empatar ou até mesmo uma vitória surpreendente lá seria sensacional para a gente conseguir, no segundo jogo, ter um bom resultado. Então, para deixar claro, é jogar com raça, jogar com vontade, jogar representando a camisa, porque todo mundo ali tem qualidade, né? Botaram o CRB na final, então tem totais capacidades de conseguir trazer o título. E a mensagem para o Daniel é que, é um treinador sensacional, né? Muito feliz com o trabalho dele e eu espero que ele consiga
trazer esse título pra gente, porque ele tem total capacidade de fazer isso. Se você pudesse escolher uma camisa para guardar de lembrança do CRB campeão do Nordeste, de quem você escolheria? Faz uma boa pergunta, tá? Eu vou estar escolhendo a do Anselmo Ramon. Mas eu fico também na dúvida entre ele e o GG. Mas eu vou escolher a dele, porque ele vem tendo uma temporada sensacional no CRB, é o artilheiro do CRB na temporada, é vice-artilheiro da Copa do Nordeste. Acho que ele só perde com o Moisés, né, empatado com o Gustavo Coutinho. Então, a dele, com certeza. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua presença, engrandeceu muito o nosso quadro. E eu que agradeço o convite. E aí, torcedor, um abraço e até a próxima!